E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco, esse é o 68º vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre o livro Uma Família Feliz, do Rafael Montes. Esse livro aqui é um lançamento da Companhia das Letras, saiu este ano, 2024, e eu já li muita coisa do Rafael Montes. A única coisa que eu não li dele foi A Mágica Mortal, que é o romance dele infanto-juvenil, mas eu vou comentar brevemente os 4 livros que estão nesse box dele aqui. Eu quero dar uma opinião geral para quem já leu entender o que eu acho da obra dele, e para quem não leu ficar com essas recomendações. Primeiro eu li Suicidas, que foi uma experiência de leitura muito legal. Eu li até de madrugada, assim, porque eu não conseguia parar. E isso não acontecia comigo até eu ler esse livro há muito tempo. Então foi muito divertido. Eu realmente queria saber o que acontecia. E pra mim é o livro dele que eu tenho uma memória afetiva mais forte, assim. Depois eu li Dias Perfeitos, que eu amo o ponto de vista desse livro. E eu acho que ele tem a cena mais perturbadora pra mim da literatura em geral, assim. De verdade, eu acho que isso aqui me marcou e eu lembro com certa frequência do que aconteceu nas páginas desse livro. Depois eu li Jantar Secreto, que pra mim é o livro dele mais subestimado. Eu acho que a construção desse livro é a melhor feita até hoje dos livros do Rafael, e eu já incluo Uma Família Feliz, inclusive. E eu também acredito que esse livro dele é o que tem a melhor crítica social, assim, a crítica social comentada do jeito mais interessante. E por último eu li Uma Mulher no Escuro, que foi o que eu tinha mais expectativas. As expectativas estavam muito altas por causa do acúmulo de coisas que eu já tinha lido dele e gostado, mas foi o que mais me decepcionou. Eu não me senti cativado, eu não estava tão interessado em saber o que iria acontecer na história. E aí foi uma coisa bem mais ou menos assim, não é algo que eu desgostei, mas eu não defendo também. E agora vamos falar sobre Uma Família Feliz, qual que é o enredo desse livro. A gente vai ter uma família de propaganda de margarina, uma família que é composta por 4 pessoas. Primeiro a Eva, que é a nossa narradora, a personagem principal, o marido dela, o Vicente, e as filhas, que são as gêmeas, a Sara e a Ângela. Um 5º membro vai surgir nessa família e ele que vai desestabilizar tudo. Esse membro é o Lucas, é um bebê que vai nascer durante o livro, a gente vai ter a gravidez ali, a gente vai acompanhar essa gravidez. E no que ele aparece vão surgir coisas que viram tragédias em algum momento. Naturalmente, esse livro vai tratar de maternidade e é um tópico que eu tenho comentado muito frequentemente. Eu tenho lido muitos livros em sequência sobre esse tema, ou sobre a relação mãe-filha, mãe-filho, e eu tô um pouco cansado. Não foi o melhor momento para eu ler Uma Família Feliz, porque muita coisa parecia uma repetição de outras coisas que eu estava lendo, mas o livro me surpreendeu também logo de início, porque ele começa pelo fim dele. A gente tem então o primeiro capítulo sendo o último capítulo do livro, então a gente tem esse movimento, o livro não é de trás para frente, a gente só tem esse deslocamento do último capítulo, mas então a gente fica sabendo o que acontece no final. E realmente a gente sabe tudo do final, não tem nada disfarçado ali. Mas aí você passa o livro todo tentando entender o que pode justificar isso aqui e como que a gente chegou nesse ponto. Pra mim foi uma experiência igual The Crown, porque The Crown é baseado em fatos reais e você sabe o que vai acontecer. Eu diria que eu senti a mesma tristeza com esse livro do que a tristeza de assistir cenas da Diana em The Crown, porque eu sabia que ela ia ter o acidente e que ia acabar do jeito que acabou. E isso não é um spoiler do livro, eu acho que é um pouco mais complicado do que eu falar que alguém vai morrer. É óbvio que vai ter gente morrendo nos livros do Rafael Montes. E como tudo que ele escreve, o livro vai ficando pesado enquanto você lê, a gente vai ter coisas muito sérias aqui. E agora eu preciso fazer um adendo sobre o meu último vídeo, que foi sobre Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu não me arrependo de ter falado que o livro romantiza crimes, porque essa ainda é a minha opinião, mas eu preciso fazer um complemento a isso. Eu não acredito que a literatura tem que ser ética, eu não sou moralista, eu não falei dessa questão porque eu acho que o livro tem que ser censurado ou porque a Carla Madeira tem que ser condenada, eu não acho que esse é o caso. O que eu acho que eu não fiz no vídeo tão bem quanto eu gostaria é embasar mais minha opinião no quão raso e mal resolvido eu acho que Tudo é Rio é. Eu diria que como a proposta dele tá muito mal montada, existem muitas aberturas ali para você interpretar algumas coisas. E eu não acho que a minha interpretação do último vídeo é absurda, eu acho que ela tá bem argumentada. E eu ainda acho que o livro vai desconsiderar aspectos negativos de crimes como pedofilia e violência doméstica sem nenhum motivo interessante, assim. É uma construção tão fraca
que não dá pra ver por que ela faz isso. E aí eu não acho que é absurdo eu falar que recai um pouco na autora. No caso de Uma Família Feliz, a gente também vai ter uns absurdos, só que diferente do Tudo é Rio, esse livro aqui ele é muito estruturado. Eu acho que às vezes até um pouquinho demais. Ele vai deixar explicado até uns detalhes que eu nem sei se precisava, assim. E aí fica a pergunta, eu quero isso de todo livro? Não, eu não acho que os livros têm que se explicar tanto. Eu gosto de livros que falem de coisas inconscientes, de coisas irracionais. Não é esse o meu ponto. Meu problema, na verdade, é que eu acho que Tudo é Rio ficou largado demais. E aí eu não consegui gostar. Mas voltando definitivamente para Uma Família Feliz, eu preciso falar sobre o filme que eu deixei de lado até agora. Sim, esse livro acabou de ser lançado e com ele um filme com a Grazi Massafera e o Reinaldo Gianecchini. Esse filme tá em cartaz quando esse vídeo sair, então quem quiser ir assistir pode assistir primeiro, se não quiser ler o livro. Mas só de saber que esse filme existe, isso afetou a minha experiência de leitura, porque eu associava muito a imagem da personagem principal, a Eva, à Grazi Massafera. Eu só conseguia visualizar ela como a Grazi Massafera. E o Vicente também era o Reinaldo Gianecchini. Eu não consegui criar novos personagens. É óbvio que isso é pessoal e eu não diria que isso foi um incômodo, na verdade, mas eu achei interessante essa coisa de eu já ter uma imagem de quem seria quem ali, e que isso, por ter um filme que saiu junto, era meio indissociável pra mim. E eu acho engraçado que enquanto eu lia o livro, eu pensava assim, isso aqui foi escrito pra virar filme, então os detalhes pra mim pareciam muito cinematográficos, as descrições assim pareciam a câmera se mexendo. E eu inclusive tenho que destacar os detalhes nos livros do Rafael Montes, porque eu acho que eles são muito bem colocados, especialmente os detalhes referentes à elite brasileira. Isso fica muito óbvio em Jantar Secreto dele, pra mim é o livro que mais se assemelha nesse aspecto de crítica social à elite. E eu fiquei até em dúvida se o Rafael leu Paradise, da Fernanda Melchor, livro de uma autora latino-americana, se eu não me engano ela é mexicana, e que tem um pouco essa temática de condomínio, essa coisa de gente que é podre, assim. Se eu tiver a oportunidade, acho que eu vou perguntar pessoalmente pra ele, inclusive. E sabendo que os atores já estavam definidos ali, que os personagens tinham um rosto, eu preciso falar. A escolha da Grazi Massafera pra ser a Eva é uma escolha perfeita, assim. Parece que a personagem foi construída pra ela, assim. De tão bem encaixado que é o que ela traz como atriz e o que a personagem traz de complexidade. Inclusive, na parte de trás do livro tem um quote da Grazi Massafera que ela fala que a Eva é uma personagem complexa, e eu fiquei assim, nossa, será que é verdade? Porque é muito fácil falar isso, mas será que ela realmente foi tão bem construída assim? E eu diria que eu concordo, eu acho que a Eva é uma personagem bem complexa, bem interessante. Porém, sobre essa questão do filme, eu descobri num podcast do Publish News, que o Rafael Montes foi convidado, que na verdade o roteiro foi escrito primeiro e que depois veio o livro, mas que ele nem ia vir, assim, que o livro só surgiu porque o Rafael ele teve a ideia de contar a história a partir do ponto de vista da Eva. Senão, pra ele, não fazia sentido aquilo virar literatura. Se fosse pra ser o ponto de vista da família, assim, numa terceira pessoa, um narrador contando, aquilo ser filme pra ele tava suficiente. No mais, falando sobre as minhas percepções sobre o livro, eu diria que ele é muito bem escrito e eu diria que ele mexe muito com o nosso senso de justiça. Você não sabe exatamente quem que você vai defender ou condenar nesse livro, você não sabe nem se você tem o direito de fazer isso, mas obviamente você faz naturalmente, e é uma coisa que é confusa porque você não tem como saber quem que fez as coisas que estão acontecendo durante a narrativa. Você tem o ponto de vista de alguém que você tá ficando apegado ali, você tá entendendo aquela pessoa, mas não sabe se ela também não fez as coisas. A única saída para você realmente solucionar esse caso é continuar lendo o livro, então ele vai te puxando até o final porque você quer entender quem que fez aquilo. É uma coisa angustiante porque acontecem umas coisas no meio que vão te deixando angustiado, quer a pessoa seja culpada ou não, quer a pessoa tenha direito ou não, porque as coisas em si já são pesadas. E nisso você vai criando teorias e teorias, e o livro também vai te sugerindo teorias e teorias, e eu fiquei muito aliviado que ele não foi pra coisa mais fácil. Tinha hora que ele parecia que ele ia pra uns clichês assim, mas na realidade ele não vai, graças a Deus. Mas pensando bem, eu também acho que ele não vai pro caminho mais difícil. E é engraçado porque no podcast do Publish News ele fala um pouco sobre qual seria o caminho mais difícil num livro, e eu quero ver ele fazendo isso ainda. No mais, vem os plot twists do livro, e tem um plot twist bem perturbador assim, eu acredito que me incomodou visceralmente. Eu acho que não foi tão impactante quanto outros livros dele, mas
eles vêm e não é tranquilo. Ele não é impossível de adivinhar, eu acho que ele realmente é algo que você pensa em algum momento e você fica assim, será que é isso mesmo? Mas não é aquela coisa tão evidente, eu acho que ele tem um toque de surpresa, ele não é agradável, mas eu adorei. E se eu tivesse que caçar algum problema nesse livro, eu diria que ele é um pouco longo. Eu acho que ele se arrasta um pouquinho assim. Eu acho que eu tô acostumado nos livros do Rafael a ter mais pinceladas de suspense durante o livro. E aí, esse aqui demora a acontecer coisas mais intensas, demora realmente surgir um mistério que você quer resolver. E concluindo o vídeo, eu diria que eu gostei bastante. Eu recomendo os livros do Rafael. Esse aqui não é o que eu mais recomendo, mas eu também recomendo. E eu diria que ele é um forte candidato ao Jabuti de romance de entretenimento, o próximo prêmio que acontecer. Apesar do Uma Mulher no Escuro ter ganhado e ser o único livro dele que ganhou o Jabuti, e que talvez é o que menos merece, na minha opinião, esse aqui, se não tiver uma competição assim, eu acho que ele vai ganhar o prêmio de novo. Eu acho que tem tudo pra isso acontecer. E é esse o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço e um beijo.